Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Geométrico. Daremos sequência ao nosso conteúdo falando um pouco sobre tangência e concordância. Como o nosso curso tem um foco prático de construções geométricas, não me delongarei em teorias. Iremos direto às construções. Tangência e concordância. Por que trataremos na mesma hora? Porque em verdade, matematicamente é a mesma coisa. Uma reta tangente é concordante, uma reta concordante é tangente. Qual é a diferença então? Está apenas na solução final. A concordância é uma aplicação da tangência em construções aplicadas. Vamos ver então quais são as propriedades de uma reta tangente ou concordante a uma circunferência ou a um arco de circunferência. A reta tangente é a reta que toca e somente um ponto da circunferência. Este ponto a gente chamará de ponto de tangência. Se eu traçar um raio que passe por este ponto de tangência, ele será perpendicular à reta tangente. Essa é a propriedade gráfica que nós utilizaremos para solucionar os nossos problemas. Na reta concordante, as propriedades se repetem. A reta concordante toca um e somente um ponto da circunferência e nós chamaremos de ponto C, fazendo menção ao nome concordante. Se eu traçar um raio que passe pelo ponto C, esse raio será perpendicular à reta C. Reta T, reta C. Qual a diferença então? A reta T, que é tangente, ela passa da circunferência. A reta C, ela termina no ponto C e do ponto C em diante há uma emenda perfeita, uma conexão harmônica. Ou seja, a concordante na realidade é como se eu quisesse fazer uma transição de uma reta para uma curva de forma perfeita. Eu farei no ponto de concordância. Para ilustrar melhor e falaremos mais um pouco sobre o conteúdo, eu vou fazer alguns exemplos em forma de exercício. Dividirei esses exercícios em alguns vídeos para não ficar muito longo. Por exemplo, primeiro exercício. Trace uma reta tangente à circunferência lambda1 em T e concordante à circunferência lambda2 em C. Para eu traçar uma reta tangente, eu não posso simplesmente pegar a minha régua, apoiar no ponto T e procurar a posição de traçado. Não. Eu estou falando de um traçado de uma reta. Se eu vou fazer o traçado de uma reta, obrigatoriamente eu preciso de dois pontos. E para ter esses dois pontos, eu vou me apegar à propriedade gráfica do perpendicularismo. Vou traçar esse raio que passa por T. Vou fazer a mesma coisa aqui em C para vocês verem que o processo de construção é exatamente igual. O que vai diferenciar é a resposta final. O que é que eu tenho que fazer agora então? Um traçado de perpendicular. Por isso que eu sempre digo, é importante sabermos todos os traçados das construções geométricas básicas, porque são eles que me darão condições de resolver problemas mais avançados. Vamos lá, traçar uma perpendicular a essa reta
Conhecendo este ponto, existem várias maneiras, eu vou fazer uma delas. Centro no ponto T, eu vou marcar aqui um ponto e outro ponto aqui. Vou fazer a mesma coisa no ponto C, para a gente já fazer os dois simultaneamente, aqui e aqui. Quem são esses pontos? São os primeiros pontos do processo, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 2. Uma vez feitos esses dois pontos, pego o meu compasso com uma abertura qualquer, traço este arco, centro no outro ponto com a mesma abertura, este arco, vou fazer a mesma coisa aqui e aqui. Eu tenho agora definidos esses pontos, que eu vou chamar de ponto 3 e ponto 3. Agora sim, eu tenho condições plenas de fazer o traçado da reta, porque eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto T, que é o ponto de tangência, e o ponto 3. Eu tenho a reta tangente. Reta T. T minúsculo, identificação de reta. T maiúsculo, identificação de ponto. Quando eu for tratar do ponto C, é ponto de concordância, então ele será o limite do meu traçado. Em função da construção geométrica que eu vou fazer, aí eu traço para um lado ou para o outro. Vou fazer esse traçado aqui, olha. T. Observe que, se eu escurecer mais este arco de circunferência traçado aqui, o que é que eu tenho aqui na realidade? O que é que eu tenho? Eu tenho uma conexão perfeita. A reta vem até o ponto C, depois eu entro pela curva de forma harmônica, sem enxergar a emenda, sem enxergar fratura ou nenhum degrau. Vamos fazer mais um exemplo, aí a gente encerra esse vídeo e continua em outro vídeo. Trace uma reta tangente à circunferência lambda, passando pelo ponto P. Agora eu tenho um ponto P fora da circunferência. O que é que eu preciso? Eu preciso encontrar o ponto T na circunferência. Daí nós precisamos ver qual é a construção geométrica que me dará essa resposta. Vamos fazer um esboço aqui. Eu tenho uma circunferência e um ponto fora dela. Eu quero essa resposta. Essa resposta terá uma reta perpendicular aqui. Este ponto eu tenho, é o ponto O. Este ponto eu tenho, é o ponto P. Este ponto T é o que eu preciso. Observe que o ponto T enxerga o segmento OP segundo o ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que eu vou ter aqui uma construção de um arco capaz. A construção de uma reta tangente passa pelo conhecimento prévio de construção de arco capaz. Vamos então construir o arco capaz de 90 graus. O arco capaz de 90 graus é o mais simples de todos.
eu vou traçar uma reta conectando o ponto O ao ponto P e vou achar o ponto médio. Para achar o ponto médio, eu preciso fazer um traçado de mediatriz. Então vamos lá, vou fazer ele bem grande aqui, porque polui menos o meu desenho. Aqui e aqui, mesma construção, aqui e aqui. Eu tenho dois pontos definidos, ponto 1, ponto 2. Com o ponto 1 e o ponto 2, eu posso traçar a mediatriz desse segmento. Mas eu não quero a mediatriz, eu quero apenas o ponto médio. Traçarei então apenas o ponto médio. É o ponto 3. Com o compasso, centro em 3, abertura até o O, eu traço o arco capaz de 90 graus. Quando você traça o arco capaz, você tem um par de arcos. Você tem um arco capaz aqui nessa parte superior da folha e um arco capaz nessa parte inferior da folha. Consequentemente, você tem duas soluções. Vamos chamar essa solução aqui de T, T1 e T2. Posso então traçar duas retas tangentes a essa circunferência. Vou chamar de reta T1 e vou chamar de reta T2. Avisos importantes que eu dou sempre ao final de cada vídeo. Assista aos vídeos, pratique bastante, visite a sala de aula virtual sempre que puder e sempre consulte o seu professor. Até o próximo vídeo.